Olá, muito bom dia. Eu espero que você esteja bem. Fico muito feliz que você esteja dedicando esses minutos para o seu próprio desenvolvimento. Eu torço para que esse conteúdo traga para você algum tipo de avanço, como trouxe para mim, e receba a minha sincera gratidão por me permitir participar desse seu momento. Vamos aos comentários das mensagens enviadas nessa semana. Uma ótima forma de se autoconhecer é enxergando o outro como espelho. Nós somos um campo eletromagnético, ou seja, atraímos para nós exatamente aquilo que emanamos. Isso corresponde a dizer que todas as pessoas que se aproximam é porque houve uma ressonância, é porque em algum momento vibramos nas mesmas frequências. E é exatamente naquilo que te incomoda no próximo, naquilo que você enxerga no outro, mas não em você mesmo, que está a grande oportunidade de crescimento. Eu costumo brincar que nós somos a mistura de um dínamo com um ímã. O que significa isso, né? O que faz um dínamo? O dínamo ele gera energia e o ímã atrai. Então a gente gera energia e atrai aquilo que gera. Ah, mas será que se eu convivo com alguém que é totalmente oposto do que eu acho que devia ser, alguém que eu discordo totalmente da conduta, então eu sou igual a essa pessoa? Não é exatamente o que tem no outro, mas é a mesma energia. Eu vou dar um exemplo aqui de dois textos que foram importantes para eu entender isso. Um circulou há muitos anos atrás no WhatsApp, chamava A Coxinha do Pedrinho. E contava a história, né? Era um senhor contando a história de que. Eu vou falar na primeira pessoa porque fica mais prático, né? Ele fala assim: Ah, tô eu na padaria, 5:30 da manhã, tomando meu café com tranquilidade. De repente entra uma mãe e uma criança. Aí a mãe põe a criança numa mesa e vai no balcão. E nisso entra uma menina com roupa de academia, tal. E aí a hora que ela tá indo em direção ao balcão, a mãe tá voltando. E aí ela vê que a mãe comprou uma coxinha para dar pro filho. E aí ela faz aquela cara de desprezo, né? Tipo, nossa, que absurdo, dar uma coxinha uma hora dessa para criança, logo cedo. E aí a menina vai no balcão e pede um suco verde. E aí eu começo a pensar, nossa, mas que menina folgada, né? Ela não tem nada a ver com a vida dessa mãe, dessa criança, o que que ela tem que ficar dando palpite? Tinha que ser uma eco chata lá, pedir um suco verde, né? Dessas metida fitness e não respeita a vida dos outros e tal. E eu reparei que quando a criança foi pegar a coxinha, ela estava com uma pulseira de hospital. Ou seja, provavelmente essa mãe está premiando essa criança por ter aguentado firme algum tipo de tratamento. Ela nem dá coxinha todo dia para a criança. E essa menina está julgando. E aí até que eu percebi o seguinte, que o que essa menina estava fazendo com a mãe, eu estava fazendo com ela. O texto é mais ou menos isso. E o que eu percebi é que isso acontece várias vezes na nossa vida. A gente pratica a mesma coisa que discorda, mas aplicada a um objeto diferente. Então, a menina aplicou qual era o objeto do julgamento da menina? A mãe. Qual era o objeto do julgamento desse senhor? A menina que pediu o suco verde. Então, no fundo, a prática é a mesma, só que aplicada em pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Então, eu acho que o que eu faço é tranquilo, o que o outro faz, não. Mas, no fundo, a prática é a mesma e a vibração, né, a frequência dessa energia é a mesma. Um outro texto que eu achei muito interessante falava mais ou menos assim: se você acha que é mais espiritualizado ir trabalhar de bicicleta, porque não polui o ambiente, ótimo. Mas se você julga quem ainda está num carro, então você caiu numa armadilha do ego. Se você acha mais espiritualizado ser vegetariano, ótimo. Mas se você julga quem ainda come carne, você caiu numa armadilha do ego. E por aí vai, são vários exemplos desse. Mas realmente, muitas vezes a pessoa começou a adotar uma prática agora, né? Vamos supor, ela virou vegetariana agora, passou anos comendo carne. E aí, de repente, ela vira vegetariana e começa a condenar os que não viraram. Mas olha o tempo que ela levou para virar. Então, ela está condenando pessoas que são hoje o que ela era ontem. Né? Se todos pensassem igual a ela, não teria como esperar o tempo necessário para ela evoluir. Não estou dizendo que ser vegetariano é mais evoluído. Estou usando só o exemplo aqui do texto. Então, é muito comum que
que a gente se perca numa atitude nobre, porque a gente acha que aquela atitude é nobre e faz várias outras que não são, ou a mesma atitude que eu critico em alguém aplicada sob outro objeto, né? É mais ou menos assim, eu brinco que tem pessoas que são motoristas de ambulância embriagado. Para salvar uma pessoa, eles matam 10. Então, qual que é também o pulo do gato aqui nesse texto? É que às vezes eu estou sendo mais espiritualizado por ir de bicicleta para o trabalho, mas eu estou sendo bem menos espiritualizado por praticar o julgamento, né? Então, eu protejo o ambiente, mas eu prejudico o meu relacionamento com as pessoas. Tudo é importante, mas as pessoas também são importantes. E eu não posso achar que, de repente, eu estou julgando alguém que vai de carro, mas esse que vai de carro não julga ninguém. Então, por que será que eu estou assim tão acima dessa pessoa, né? Por que será que eu sou tão melhor do que ela? Ela faz algo que eu não faço, que é ir para o trabalho de carro, mas eu faço o que ela não faz, que é o julgamento. Qual dos dois é pior? Então, a gente sempre vai correr o risco de julgar alguém por fazer o que eu não faço mais hoje, pode ser que eu fazia até ontem, só que eu não sei qual é o meu erro, a minha falha, o meu ponto de desenvolvimento que essa pessoa já superou. Então, toda vez que eu me sentir superior a ela, eu estou caindo numa armadilha do ego. E isso muda muito, né? Então, esses dois textos me mostraram isso, que às vezes a gente julga sem ter a noção completa e às vezes aplica sobre o objeto errado. Ou a gente vira o justiceiro, né? O que quer impedir todo mundo, quer corrigir o mundo, quer impedir as pessoas de errarem, né? Um exemplo comum é aquela pessoa que entra em conflito com alguém e aí você fala para ela, não, deixa para lá, deixa passar. Fala, não, como assim, cara? Essa pessoa não pode ficar se metendo na vida dos outros, ficar cuidando da vida dos outros, por que não deixa os outros em paz? Aí você fala, mas não é exatamente o que você está fazendo com ela? Por que você não deixa ela em paz? Aí é meio que um choque, mas é real, né? A gente sempre tende a fazer esse tipo de coisa. E por que o texto fala que é uma oportunidade? A oportunidade vem da conscientização. Quando eu me torno consciente, a partir do outro, que é o espelho, eu investigo em mim mesmo, identifico que tem algo que me incomoda no outro que eu faço, mas eu fazia de maneira inconsciente. Agora que eu descobri que está consciente, como diria o bom e velho Ho Oponopono, tudo que vem para o consciente pode ser curado. Então essa que é a grande oportunidade. Segunda mensagem: o primeiro passo para abandonar suas tristezas é compreender que você é o responsável por elas. A tristeza não é uma obra do destino, não é um fato inevitável. Ela é a resposta a um sentimento de desconexão emanado de uma consciência que ainda se enxerga separada do todo, separada do amor incondicional. Interessante, né? Como é que eu posso ser responsável pelas minhas tristezas? Bom, como a gente falou ali na anterior, né? Se eu sou um dínamo e um ímã, eu vibro, e quando eu vibro aquela energia, eu atraio. Então, se eu estou atraindo algo que me faz triste, eu estou sendo responsável por aquilo vir até mim, por aquilo ter algum tipo de compatibilidade com a minha vida hoje. Então, quem vibra, atrai. Vibra é pergunta, atrai é resposta. E quem é que vibra, né? Quem é que a gente está falando aqui que vibra? Quem está desconectado do todo, que para o autor do texto ele chama o todo de Deus, né? Deus é o todo, que está em tudo, que existe em tudo. E Deus é o amor incondicional. Então, se eu estiver desconectado do todo, se eu estiver desconectado de Deus, se eu estiver desconectado do amor incondicional, tudo que eu queira fazer na minha vida, eu só posso contar com os meus próprios recursos. E os meus recursos são sempre limitados. E aí eu começo a achar que se tudo depende de mim, eu preciso do controle. Eu preciso controlar tudo que está acontecendo, porque eu fiz tudo que eu podia para aquilo que eu espero acontecer, e agora eu preciso controlar para ter certeza que vai acontecer. E quando eu tenho essa necessidade de controle, eu virei escravo.
né? Então, é muito difícil entender o impacto prático dessa desconexão, dessa vibração. Mas o impacto prático é esse. Eu vibro e eu atraio o que eu vibro e de repente eu estou me incomodando com o que eu estou vivendo, mas eu não estou atento ao que eu vibro. Eu vou dar exemplos aqui de vibrações que passam desapercebidas, né? E são tão comuns para todos nós. Eu baixo um MP3 num site aí da internet, música de graça, ou PDF de livros de graça, mas eu sou contra a corrupção dos políticos. Poxa, mas o que eu estou vibrando se não a corrupção? E aí soma a minha energia com a do outro, com a do outro, com a do outro, e de repente a gente tem uma energia coletiva que vibra corrupção. Mas quando a gente colhe a corrupção, a gente se incomoda, né? Ou outro exemplo, eu levo alguma vantagem em alguma negociação ou dentro de uma empresa sobre alguém que seja menos preparado que eu, ou menos maduro, ou menos inteligente, mas eu acho injusto quando fazem isso comigo, né? Eu julgo todo mundo pelos seus atos, mas quando me julgam, eu falo, ah, você nem sabe o que eu estou passando para ficar falando isso. Ou seja, eu me incomodo que as pessoas tirem conclusões a meu respeito sem saber tudo o que eu estou passando, mas eu tiro conclusões a respeito das pessoas sem saber o que elas estão passando, né? Então funciona, essa é a dinâmica. Vibrou, atraiu. Não é que Deus castigou, né? Às vezes a gente fala assim, ah, Deus está me castigando, pô, isso é injusto, por que Deus está fazendo isso comigo? Mas eu esqueço que eu vibrei. Isso é uma lei, né? Uma lei igual à lei da gravidade. Então, o pior é que isso gera um ciclo de confirmação. Então, vamos dizer o seguinte: eu levo vantagem sobre alguém porque eu falo assim, ah, se eu não fizer isso, alguém vai fazer. Então vai fazer contra mim. É melhor eu ir lá e aproveitar agora que eu estou com a oportunidade de levar vantagem. Vamos supor, ser promovido no lugar de alguém que merecia mais do que eu. Aí eu vou lá, puxo o tapete da pessoa e sou promovido. Então eu vibrei enganação, eu vibrei deslealdade, eu vibrei tudo isso. Vai ser a mesma pessoa que vai praticar isso comigo? Não. Mas alguém vai praticar. E quando praticar, ao invés de pensar, poxa, eu que plantei isso e estou colhendo, eu vou pensar, tá vendo? Eu tinha razão em levar vantagem, porque a vida é assim, sempre vai ter alguém querendo levar vantagem de mim. Então, isso vai gerar um ciclo de confirmação. Eu planto algo que eu não quero, mas quando eu colho, eu confirmo que eu deveria ter plantado e eu continuo plantando e colhendo o que eu não quero. Então, esse ciclo que acontece aí é um ciclo de confirmação que se revela uma verdadeira autossabotagem.